Olá, eu quero aqui trabalhar com vocês o nosso próximo conteúdo de geografia. Na verdade, é uma continuidade do que a gente já vem estudando sobre a globalização. Aqui a gente passa a ver agora a organização dos países nesse mundo globalizado, né, o que é chamado de blocos econômicos. Esse assunto vocês vão encontrá-lo nos capítulos 7, 8 e 9 do livro de geografia de vocês. Através dessa imagem aqui, vocês podem ver que os blocos econômicos ou os grupos econômicos, eles no mapa eles estão aqui representados por essas cores. Então a gente já dá para nisso perceber que são vários blocos, que são vários grupos econômicos que hoje estão organizados aí nesse mundo globalizado. Você pode também já estar com aquela dúvida. E o que são mesmo esses blocos econômicos? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo deles? Então, a gente vai começar exatamente a conhecer isso. Os blocos econômicos são grupos de nações que compartilham alguma medida no intuito de desenvolver o sistema comercial, político e social. Na verdade, muito mais o comercial. A formação dos blocos econômicos é um dos sintomas mais recentes da globalização. E todo bloco econômico é fruto de um acordo intergovernamental. E geralmente surge devido às afinidades regionais que facilitam e privilegiam as trocas econômicas entre si e o aumento da circulação de mercadorias, pessoas e capital. Então, os blocos econômicos são reuniões de países, né, para enfrentar esse mundo globalizado, para eles se fortalecerem, porque eles já perceberam que se eles ficarem sozinhos nesse mundo hoje cada vez mais globalizado, eles se enfraquecem. Então, é melhor eles se reunirem, formarem blocos econômicos para eles se fortalecerem economicamente, politicamente, socialmente, mas principalmente economicamente, né? O marco dos blocos econômicos desse processo pode ser considerado a Guerra Fria, visto que o mundo foi dividido em dois grandes blocos econômicos, ideológicos e políticos. Vocês devem lembrar, né? O capitalismo e o socialismo, liderado pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Contudo, somente em 1956 foi formado o primeiro bloco, tal qual o modelo atual. Assim surge entre a Bélgica, a Alemanha Ocidental, Holanda, Itália, Luxemburgo e França a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Duas matérias-primas muito importantes para o desenvolvimento desses países da Europa Ocidental, né? Uma reconstrução desses países no pós-Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, temos a formação de inúmeros blocos econômicos entre os anos de 1960 e 1990, especialmente após o fim da União Soviética. Então, os países ali que formavam a União Soviética, eles se dissolveram, mas eles acabaram se associando e formando blocos econômicos. De fato, o comércio entre os países que compõem um bloco econômico aumenta significativamente, gerando crescimento econômico para as partes envolvidas. Então, é de fato, né, com o objetivo de crescimento econômico que esses países se juntam. Né? Existem 4 tipos de blocos econômicos. O bloco de zona de livre comércio, os países, né, que têm aquele acordo, eles ficam uma área livre de tarifas alfandegárias, facilitando as transações comerciais entre as fronteiras. Então, um país que tem esse acordo, ele não paga tarifas, né, entre os seus produtos. Um outro tipo é a ação aduaneira, que além de ter os acordos das tarifas, né, deles não pagarem, eles podem estabelecer taxas e planos de mercado para regulamentar a associação entre as nações. Quer dizer, eles podem criar taxas mais baratas para os produtos que eles precisam ou mais caras, né, para dificultar, né, a entrada de outros produtos.
Outro tipo de bloco, mercado comum, né, definido pelas políticas de livre comércio, pelas taxas e o trânsito de pessoas, mercadorias e dinheiro. Então, aqui, além da área de livre tarifas, a regulamentação do mercado, ele pode também circular livremente pessoas, né? Além das mercadorias, além do dinheiro. Então, aqui as pessoas elas ficam livres, elas não precisam ter um visto para sair de um país para entrar no outro, se ele tem esse acordo, né, de mercado comum. E o mais complexo é a União Econômica e Monetária, porque além de todos esses acordos de área de livre tarifas alfandegárias, de acordos das taxas, de livre circulação de pessoas, ele também tem uma moeda única, né, que é o caso aqui da União Europeia, que tem o euro. Ele tem um acordo em que circula pessoas, mercadorias, né, e serviços, né, então é o mais complexo. Tem vantagens esses blocos econômicos? Tem sim. O menor custo dos produtos e matérias-primas por causa da redução e da extinção das taxas alfandegárias, o incentivo ao comércio consumidor entre os produtos daquele país, o intenso fluxo de pessoas entre esses países e a propagação da tecnologia e agilidade na produção e comercialização. Então, há várias vantagens nesses acordos. Também há desvantagens, né? A diminuição na produção de empresas e, consequentemente, falências. Claro, aqui as pequenas empresas, né? Já deve terem percebido que nesse mundo globalizado não há espaço, né, para os pequenos, né? Os pequenos são engolidos pelos grandes, então as pequenas entram em falência. Excessivas concessões comerciais, né? Os incentivos fiscais, e aí isso traz algumas desvantagens. A submissão dos países menos desenvolvidos perante os mais poderosos e o controle do mercado na mão dos países mais desenvolvidos. É claro que os mais fortes, os mais poderosos, acabam controlando os outros. E quais são os principais blocos econômicos? Então, vamos conhecer aqui alguns, todos eles estão lá no livro didático de vocês. O Mercosul, que é um bloco econômico do hemisfério sul, da América do Sul, formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Foi criado em 1991. A União Europeia, formada por 27 países europeus, é um dos principais modelos de blocos econômicos do mundo, né, formado em 1992. O NAFTA, que é a União Comercial e Aduaneira entre o México, o Canadá e os Estados Unidos, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né, um dos blocos econômicos também mais fortes. A APEC, que é um bloco econômico da Ásia e do Pacífico, é o principal bloco econômico, né, da Ásia e do Pacífico, foi criado em 1993. O Pacto Andino, também na América do Sul, formado pela Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Peru, né? A Associação de Nações do Sudeste Asiático, né, criado em 67, composto pelos países do Sudeste Asiático, Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Cambojas. Né? Então, aqui são os países, um outro bloco econômico. E a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que foi criada em 1992 por 15 países do sul da África. Então, esses são os principais blocos econômicos, mas é claro que lá no mapa, no início, vocês viram que são muitos, né? Nós não estamos aqui enfocando todos, só alguns, né? Então, que tal agora você conhecer um pouco mais sobre os blocos econômicos? Né? Conhecer um pouco de suas histórias, suas conquistas, identificar cada bloco ao tipo de acordo econômico. Né? Por exemplo, o Mercosul,
Ele é o quê? É um mercado comum? É só uma ação, uma união aduaneira? Né? Que tipo de bloco cada um deles está associado? Qual é a característica? Qual é o acordo que existe, já que os blocos eles são diferentes? Então, esse é o desafio agora para que a gente possa buscar conhecer um pouco mais sobre cada um dos blocos. Então, agradeço a atenção e o meu abraço.